E aí pessoal, beleza? Hoje, última aula dentro do nosso cronograma, da nossa ideia do que a gente ia passar. E aí, a partir de então, a gente começa a fazer só exercício e tal, focado já, pensando que a prova é em janeiro, né? Então a gente usa aí dezembro para focar bem nos exercícios. Então, a partir de semana que vem, a gente vai resolvendo as provas de física do Enem de trás para frente. Então começa com 2019 e assim sucessivamente. Mas então, aí a aula de hoje a gente vai terminar o conteúdo de ótica também. É, lembrando que na aula passada a gente falou de ótica geométrica e tal, então aqui a gente vai falar de lentes, os problemas de visão que são corrigidos pelas lentes. É, isso aqui costuma cair, aí entra aquela situação de interdisciplinaridade que ninguém gosta e tal. Depois a gente vai falar de ótica física, já que a gente já falou da geométrica. E aí, as lentes, né? Assim, todo mundo sabe como é que é, mas o que é, mas não necessariamente sabe como que funciona. Então, são dispositivos, né, que utilizam a refração da luz para controlar o fenômeno. E elas podem ser classificadas como convergentes ou divergentes. E essa classificação ela vem do formato dessas lentes. Então, a lente convergente, por que ela chama assim? Porque ela causa uma convergência, ela faz com que os raios de luz venham a convergir num ponto específico. E quando eles passam pela lente, então eles começam a convergir para o ponto, conhecido como foco. Então as lentes convergentes fazem com que os raios de luz vão para convergir no foco. Né? Então, aqui está o exemplo. E aqui é o foco, aqui nesse ponto aqui. E aqui é a representação da lente convergente. A divergente, ela obviamente, né, pelo nome, vem de divergir, né? Então ela tem característica de divergir os raios de luz, é o contrário da convergente. Então quando eles atravessam a lente, eles são espalhados. E a representação da lente divergente é um pouquinho diferente. Então ela não tem o lance do foco. E como é que essas lentes são utilizadas para ajudar o pessoal que tem problema de visão? Então, primeiro problema que nós vamos falar, miopia. Então, miopia é quando a pessoa tem dificuldade de ver de longe. Então, os objetos que estão mais longe, a pessoa que tem miopia, a pessoa míope, ela enxerga eles desfocados. Por que isso acontece? Porque a imagem é formada antes da retina. Então, como que corrige miopia? Aí o que tem que saber, né, para a prova? Miopia corrige com lente divergente. É isso. Hipermetropia. Hipermetropia é a dificuldade de ver objeto próximo. Então, os objetos próximos, para quem tem hipermetropia, que ficam desfocados. E aí, ao contrário da miopia, é porque a imagem se forma depois da retina. Então, a correção desse problema vem com lentes convergentes. Então, miopia, lente divergente, hipermetropia, lente convergente. Isso que vocês têm que gravar. E astigmatismo, que acontece porque a córnea da pessoa tem uma forma irregular, ela não é da forma como deveria ser. E aí os raios de luz são focados em diferentes pontos e a imagem como um todo não é nítida. Geralmente esses problemas eles não vêm sozinhos, então, geralmente a pessoa que tem astigmatismo vai ter miopia ou hipermetropia. E aí o
o problema do astigmatismo é corrigido com lentes cilíndricas. Bom, então, beleza. Agora a gente fala um pouquinho de ótica física, lembrando que a gente já falou da geométrica. E o que é, né, a ótica física? Ela é a parte da ótica que investiga a luz como onda eletromagnética. Então, o que a ótica física estuda, né? Emissão da luz, então, geração dela, né? Absorção da luz, interferência da luz, polarização da luz e difração da luz. Com relação à emissão, tem alguns processos, né? A gente pode classificar como luminescência ou termoluminescência. Então, luminescência são os processos que acontecem porque algum tipo de excitação que não excitação térmica acontece. Então, os processos de luminescência, a gente pode falar de fotoluminescência, emissão de luz depois de absorção, após a absorção de fótons, e aí isso aqui é um fenômeno puramente atômico, né? Que é responsável pela fluorescência e fosforescência, bioluminescência e assim diante. E a termoluminescência é a emissão de luz que ocorre por excitação térmica. Então você tem aquecimento do material, dos átomos e os elétrons ficam excitados, e no processo de relaxação esses elétrons emitem luz. Aqui é mais fácil de dar exemplos porque são coisas do nosso cotidiano. Então, carvão aquecido na brasa, a gente enxerga a mudança de cor. Tem a queima também. Outro exemplo é quando você tem um metal muito aquecido que ele fica rubro, né? Ele fica vermelho. Esse é um processo de termoluminescência. A fotoluminescência, um exemplo assim que hoje em dia é mais incomum, mas antigamente era muito comum. O interruptor que a gente aperta para acender a luz das casas, tem uns que dá para notar que eles brilham um pouquinho no escuro. Eles são fotoluminescentes, eles absorvem a luz do dia, ficam radioativos, mas de uma forma que não causa danos às pessoas. E aí à noite, quando não tem mais essa luz natural, eles vão decaindo, emitindo essa luz fraquinha, mas que dá para ver, assim. Mas é mais os interruptores antigos. Bom, com relação à absorção de luz, a gente falou de emissão, agora absorção. A luz, quando ela vai atravessar um meio, uma parte da energia fica naquele meio, então é absorvida pelas partículas daquele meio. Então, a onda vai sendo reduzida conforme ela se propaga. Isso aí, o jeito mais fácil de entender isso por exemplo, quando você vê um vídeo do pessoal, aí tem que ser uma água bem cristalina, né? Quando você vê um vídeo, por exemplo, do pessoal mergulhando, aqueles mergulhadores de profundidade, que à medida que eles vão aumentando a profundidade de mergulho, a luz vai ficando tudo escuro. Porque a luz vai sendo absorvida na água. Interferência, então a gente falou emissão, absorção, interferência agora. Vem da questão que a onda se comporta também como uma onda eletromagnética. Então, interferência é quando existe sobreposição de duas ou mais ondas no mesmo ponto. Lembrando da questão de onda mecânica mesmo, isso também podia acontecer, né? Então, a interferência ela pode ser destrutiva quando a gente soma um vale com uma onda. Então aí vai destruir a onda ali localmente, né? Na onda mecânica ela continuava se propagando e era claro de ver onde acontecia a interferência destrutiva e depois ela voltava a aparecer. E pode ser construtiva, né? Se você somar vale com vale, pico com pico, e ela vai aumentar de amplitude. Então é isso, né? A interferência pode ser construtiva e destrutiva, e
faz parte da parte em que a onda se comporta como onda eletromagnética. Polarização da luz. Existem algumas substâncias que, quando a luz incide sobre essas substâncias, elas deixam passar só uma parte da onda. E esse fenômeno é chamado de polarização, porque a luz passa a propagar só em um único plano, né? Mas como assim? Então, essa figura aqui deixa mais claro. São infinitos planos, né? A luz originalmente ela é uma onda tridimensional. Mas aí quando ela passa por um polarizador, nesse caso um polarizador vertical, ele vai filtrar esse plano aqui, e esse plano aqui, esse plano aqui, esse plano aqui, vai ficar só o vertical. Então vai passar a ser uma onda bidimensional, né? E se ele passar depois, por exemplo, por um polarizador horizontal, não vai sobrar nada, né? Porque aqui só tinha o vertical. Então vai aniquilar completamente o feixe de luz que começou lá atrás. Difração. Então, difração é um fenômeno que ocorre quando os raios de luz se desviam após passarem por uma aresta de um objeto. Esse fenômeno ocorre quando parte da frente da onda enquanto o obstáculo barreira. Só que isso aqui é muito difícil de ver sem bolar um experimento, assim, porque o comprimento de onda da luz, ele tem um tamanho que dificulta visualizar esse tipo de situação. Mas aí o pessoal mais antigo descobriu isso, e aí é onde é que origina-se também a característica ondulatória da luz. E aí foi esse cidadão aqui, Thomas Young, que descobriu. Então ele comprovou que a luz comporta-se como onda e que sofre difração, né, quando passa por um pequeno orifício. O experimento dele foi basicamente colocar sucessivos anteparos assim, até que era possível perceber que a onda mudava de formato. Então, o que ele observou, né? Que quando a luz passava por um pequeno orifício, ela não aparecia somente em linha reta, né? Mas em um conjunto de várias faixas com várias intensidades. E aí ele provou, né, que a luz sofria difração. Bom, agora a gente faz os exercícios e vamos ver. Da luz branca, então é a luz que tem tudo, né? Tem todos os espectros. Visíveis, né? Atravessa um prisma transparente. Lembra aqui não é da época de vocês provavelmente, mas lembra aqui da capa do álbum do Pink Floyd. Então quando a luz branca atravessa um prisma transparente, ela decompõe-se, tornando evidente o espectro de cores que se unem para formá-la. O fenômeno descrito refere-se a reflexão não, né? Absorção não, senão a gente vê uma perda de intensidade, difração também não, e polarização também não, né? Porque a polarização só filtra, né? Um filtro. Então, dispersão da luz. Exatamente. Então, o que acontece na dispersão, né? Para a gente lembrar? A luz sofre refração ao ser transmitida através do prisma. Como o índice de refração da luz é diferente para as diferentes frequências, né, o espectro do visível, então a frequência do vermelho é diferente do azul, do amarelo, enfim, o que a gente vê no arco-íris, que é naquela ordem. Né? Então, como o índice de refração é diferente, ocorre o separamento do feixe. Então, antes estava branco, ele vai separar em as 7 cores do arco-íris, que é o espectro visível. Segundo exercício. Então, as afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos de ótica geométrica.
indique a questão incorreta. Isso é uma coisa que eu gostava de fazer quando eu fazia essas provas, eu sempre marcava quando tinha incorreto, exceto, essas coisas assim, que às vezes facilita na hora que a gente está resolvendo. Mas enfim. Então vamos lá. Conceitos de ótica geométrica. O incorreto. Beleza. Raios de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A luz é um exemplo de fonte secundária. Verdade. Quando um feixe luminoso muda de meio de propagação, ocorre o fenômeno da refração. Sim. A ótica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas interpreta como setas orientadas denominadas raios de luz. Beleza, então vamos ler a B agora. A ótica geométrica estuda a natureza física da luz. Então, aqui a gente já percebeu o seguinte, ou é B ou letra E, porque uma contradiz a outra. Então só tem jeito de uma tá incorreta. E aí, lembrando lá no início da aula que a gente falou que a ótica que existe, que estuda a natureza física, é a ótica física. Então, não é a ótica geométrica. Então, a alternativa incorreta é a letra B. A ótica geométrica não leva em consideração a natureza física, mas interpreta como raios luminosos. Então, é isso. Por isso é só, pessoal, a gente então se vê novamente quando a gente começar a resolver as provas. Mas aí qualquer coisa vocês podem perguntar para mim no Prestério, a gente está disponível. Valeu!